Lembro que quando eu era criança eu achava estranho quando alguém de 20 e poucos anos ou mais me dizia que estava em crise e que não sabia o que fazer. Porque pra mim os adultos sabiam exatamente o que fazer e nunca tinham problemas como esse porque sabiam quem eram e qual era o caminho certo a seguir. Mas hoje, com 22 anos, eu entendo perfeitamente o que é estar em crise, principalmente quando se fala sobre a crise dos 20 anos. E curiosamente, parte da culpa por eu passar pela crise se dá exatamente a essa mesma criança que acreditava que com seus 20 anos estaria morando em Nova York, correndo atrasada, com um café na mão para pegar um táxi. Bem a típica criança dos anos 2000. Infelizmente, a Laura de 20 não conseguiu realizar o sonho da Laura de 10 ainda, porque a verdade é que a vida adulta é bem diferente das mostradas em filmes da sessão da tarde. Ainda mais para alguém como eu, cheia de sonhos e paixões. Eu nunca soube muito bem o que queria ser de verdade. Quando eu era criança, eu gostava de acordar e escolher minha personalidade e profissão do dia, tendo dias em que eu queria ser professora, outros dentista, astronauta, outros em que eu queria ser secretária ou jornalista em um grande escritório de moda, e outros simplesmente em que minha bicicleta se transformava em um cavalo e eu morava em uma fazenda. Acompanhada pela maior influenciadora da minha época, eu acreditava fielmente na Barbie e no seu slogan: "Você pode ser o que quiser ser". Só que vamos combinar que ser o que quiser não é ser cada dia uma coisa diferente. Mas quem iria dizer e explicar isso para uma criança? Então, eu cresci iludida. Sendo assim, sempre me assombrou a ideia de que eu tinha que escolher e fazer uma coisa pro resto da vida. Até porque eu nunca soube o que eu queria fazer e não seria uma feira de profissões que iria decidir isso. Porque eu tinha muitas paixões na vida, eu até cheguei a entrar pra uma faculdade e acabei desistindo dela porque eu não me identifiquei, eu me sentia presa a uma coisa que não era o que eu queria ser livre para criar, para explorar coisas diferentes, então eu saí da faculdade e comecei a empreender com a minha irmã e juntas nós temos um brechó, que é um dos meus maiores projetos de vida e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim como os vídeos aqui pro YouTube, pro Instagram, TikTok e outras tantas coisas com as quais eu me dedico como hobby que me fazem tão feliz, como por exemplo as artes, os artesanatos. E apesar de eu não me arrepender das minhas escolhas, amar o meu trabalho e amar também criar conteúdo pra internet, sempre tem aquela vozinha dentro de mim repetindo que eu deveria ter feito uma faculdade, deveria ter aproveitado mais a minha adolescência, deveria ter um namorado, deveria ter tirado a carteira de motorista e sabe, antes fosse somente a voz da minha cabeça, mas é incontável o número de pessoas que já me questionaram sobre algum desses temas. Isso só me deixa mais frustrada ainda, porque parece que eu estou empacada na vida. E tudo que eu escolhi é errado, porque cada vez que eu entro em uma rede social, cruzo com alguém ou alguém me conta sobre uma pessoa da minha idade, parece que essas pessoas já alcançaram o sucesso pessoal e profissional, têm uma família perfeita, têm muito dinheiro e eu estou aqui ao som de Taylor Swift desabafando para um pequeno público no YouTube, esperando apenas uma voz surgir do nada e me dizer que eu sou a princesa de G9. Por mais que eu me esforce e acredito no meu sucesso pessoal e profissional, sempre parece que não é o suficiente para alguém da minha idade. E eu já perdi as contas de quantas vezes nos últimos anos eu chorei em silêncio no meu quarto achando que todo mundo estava indo tão bem, menos eu. Que minha vida era sem graça, que eu não tinha um diploma, que eu não tinha uma carteira assinada, que eu ainda morava com os meus pais e sequer viajei de avião. Foi e é ainda um pouco difícil lutar contra esses pensamentos. Mas não só para histórias tristes aqui estamos. Então deixe-me compartilhar o que eu aprendi e o que eu faço quando tudo isso começa a me perseguir. Pelas minhas pesquisas, estranhamente, as pessoas dizem que um dia, magicamente, você entende como a vida funciona e a crise acaba. Mas enquanto isso não acontece para mim, eu tento focar na minha evolução. Tento parar de me comparar com a vida de outras pessoas. Tento não medir a minha situação, a minha evolução com a régua de outra pessoa. Porque aos poucos eu estou entendendo que a vida não precisa ter um padrão. Nasce, vai pra escola, faculdade, namoro, trabalho, casamento, filhos e felizes para sempre. Em alguns casos não tão felizes assim, mas seguem o padrão por acharem que não podem viver diferente.
mas me alivia aprender que eu não preciso seguir isso. Pessoas criativas e sonhadoras como eu não estão preparadas para ficar presas em caixas e seguir padrões. Se eu cheguei até aqui de alguma forma, não significa que eu não tentei viver de outra forma, mas sim que eu escolhi e que talvez eu precisasse estar exatamente aqui contando tudo isso para você que me escuta agora. E por mais que minha criança interior ainda espere pelo momento de dizer: eu, uma princesa, cala a boca, ou até mesmo ser uma super popstar com dupla identidade, eu amo ser eu e amo fazer todas as coisas que eu faço. Amo ter meu brechó, amo trabalhar com a minha irmã, amo escrever roteiros, amo gravar vídeos, amo ter alma de artista, amo morar com os meus pais, amo estar com os meus amigos, amo ser tia, amo viver na minha cidade. E não, eu não trocaria isso por nada, porque todas essas coisas me inspiram, me dão ainda mais força para seguir em frente, conquistar meu espaço no mundo e realizar todos os sonhos que um dia a Laura de 10 anos teve. Agora, se você também está em crise, seja bem-vindo ao clube. Por mais que a gente esteja na fase adulta, ainda somos jovens demais para saber tudo sobre a vida. E, infelizmente, ela não vem com manual. Portanto, viva sua vida da maneira que você quiser. Faça o que você quiser. Escolha o que você tiver vontade. Porque para certas coisas não tem problema nenhum você errar e ter que recomeçar. Você não está atrasado. Você só está escrevendo sua própria história e alguns escritores demoram um pouco mais do que outros. E sabe, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem e magicamente vai passar. Tem um áudio no Instagram que eu gosto muito e que a tradução diz: eu tenho 22 anos e eu não tenho a mínima ideia do que quero fazer pro resto da vida. Eu estou bem com isso. Porque, amigos, a vida é assim. E não saber o que fazer não significa que você não está progredindo. Tem outro texto que resume bem que eu quero usar para encerrar esse episódio, que é o seguinte: ter os seus 20 e poucos anos é como: eu sou jovem demais, mas me sinto velho. Eu deveria estar fazendo tudo, mas deveria descansar. Eu posso fazer o que eu quero, mas devo ter cuidado. Eu sou adulto, mas eu preciso da ajuda de um adulto. Eu sou inteligente, mas às vezes eu me sinto estúpido. Eu vou embora, mas às vezes me sinto abandonado. Queria voltar a ser criança e mal posso esperar para crescer. Eu espero que vocês tenham gostado. E que não esqueça jamais: você não está atrasado para aquilo que é seu. Seja gentil consigo mesmo e abrace a sua jornada, porque afinal, tudo vai ficar bem.